Com LEDs coloridos, o oftalmoscópio cromático coloca a oftalmologia à frente dentro de muitos países. Essa inovação trabalha conceitos diferenciados, principalmente os existentes dentro da física. Nesse caso, quem vai analisar o olho do paciente é o médico, só com uma diferença dos equipamentos convencionais. Usa as luzes coloridas de diferentes cores para poder chegar no problema inicial do paciente. Tudo isso faz com que a diferença da análise, ou melhor, do exame, se trabalhe conceitos bem detalhados para doenças diferentes, uma cor diferente. Nesse caso aqui, o Luiz está sendo uma pessoa que está fazendo a demonstração para a gente. Passou-se a luz azul, agora vermelha. Explica para a gente, Luiz, por que de se modificar a cor da luz para se usar um equipamento tão convencional que no mundo não existe nada igual? Exatamente. Qual que foi a nossa ideia? Tem vários exames médicos que usam cor branca, né? Que na realidade é a composição de todas as cores. Só que alguns pesquisadores, alguns anos atrás, começaram a perceber que, dependendo da cor da luz, você conseguia destacar patologias diferentes, né? Então, eu, o professor Vanderlei e o Thiago Bellini, a gente começou a desenvolver esse projeto. Hoje já virou até uma patente, tá? Em conjunto com a USP. Essa patente coloca o Brasil à frente de muitos outros países que usam esse tipo de equipamento com luz convencional. As diferentes cores podem detectar diferentes tipos de doenças, no caso na área de oftalmologia. Luiz, a possibilidade de se detectar uma doença diferenciada com uma cor diferente é maior? Bem maior. A gente sabe que são várias doenças de retina. Você tem desde crianças prematuras, que tem a retinopatia da prematuridade, que a gente falou outro dia, né? E tem também pessoas que têm glaucoma, por exemplo, que já são pessoas normalmente de idade, né? Mais de 60 anos é a terceira maior doença em termos de incidência, tá? No olho humano depois dos 60, na terceira idade. E todas essas doenças são detectáveis com imagens da retina. Então você imagina se você tiver um equipamento como esse, que tem mais de 120 anos já, que não muda nada. Quer dizer, a gente veio e fez a introdução de estar usando o LED, que virtualmente nunca mais vai queimar essa lâmpada, né? Os convencionais, a lâmpada dura 2.000 horas, esse dura 35.000 horas. Se o médico usar ele todo dia, 8 horas por dia, que é quase impossível algum profissional usar tanto assim, ele ficaria, para você ter uma ideia, 35 anos sem trocar a lâmpada. Então já começa pelo custo, né? E o LED gasta menos energia, é mais eficiente, então é ecologicamente correto também, vamos dizer assim, né? Está na moda agora falar em aquecimento global, então é um produto que economiza energia. E, além de tudo isso, ele tem a inovação que realmente gerou a patente, que é o fato dele gerar luz colorida, mas não é assim, vermelho, verde e azul, como o Thiago vai demonstrar aqui para a gente e comentar também. Ele gera uma composição das cores. Então, ele virtualmente gera como um monitor de LCD, ele gera 16 milhões de cores ou mais. E o médico, o Thiago também vai demonstrar aqui nesse controle, para vocês depois, ele pode ir variando o R, que seria o vermelho, o red, né? O G, que seria o green, o verde, e o B, que é o blue. Então ele varia a corrente que está passando em cada um desses LEDs e virtualmente varre todo o espectro visível. Tá? Interessante. Então, a interessante é que o equipamento é colocado na cabeça do oftalmologista, como o Thiago Bellini está nos mostrando, e as cores acabam sendo lançadas no olho do paciente. E com uma lente bastante potente como essa aqui que ele está segurando, ele consegue aferir o que está acontecendo no fundo do olho. É assim mesmo, Luiz? Exatamente. Aqui a gente não fez, né, porque a gente está fazendo uma demonstração, mas normalmente o paciente, o médico pinga no olho do paciente o que a gente chama de ciclopédico, que é um dilatador de pupila. Então, a hora que a pupila está bem dilatada, ali com uns 8 milímetros até 10 milímetros, a luz entra com muito mais facilidade e também volta com mais facilidade. Aí o médico vê imagens lá do fundo do olho. Com essa lente aqui, olha, super potente, se amplifica a imagem. Exatamente. Com certeza aí vai se poder aferir melhor qual tipo de doença. Exatamente. Essa é uma lente de 20 dioptrias, o que significa que ela tem como se fosse um óculos de 20 graus.
Então você imagina, o comum aí de miopia e hipermetropia é de 1 a 5 graus. Essa lente teria 4 vezes mais poder do que uma lente de óculos já forte, tá? Então ela amplifica a imagem e o Thiago está mostrando aqui para a gente, ela conjuga o que a gente chama em ótica, o termo técnico, conjuga o fundo do olho com um plano aqui na frente da lente. Aí o médico, usando esse equipamento, focaliza essa imagem na própria retina do médico, tá? Usando a acomodação do próprio cristalino do médico, ele vê uma imagem real, amplificada na frente dele. Quer dizer, um exame bem simples de fazer e qualquer médico oftalmologista, e isso também é uma parte interessante de comentar, que esse equipamento é um equipamento que todo oftalmologista tem que ter. Não é só aquele especialista em retina. Então, a nossa pesquisa, a gente fica, de certa maneira, feliz porque vai estar ajudando qualquer médico que está iniciando na carreira aí de oftalmologista. Cores diferentes para doenças diferentes. A oftalmologia caminha a passos largos e dá as cartas para o mundo. Saindo do laboratório de oftalmologia, do Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica da USP São Carlos, para o mundo, para as empresas que se interessam por essa tecnologia que já está patenteada. Bellini, conta para a gente de que forma você criou isso, com que critérios a gente pode imaginar que há inovação nesse tipo de equipamento. Na verdade, esse equipamento ele é totalmente inovador, porque ele tem um sistema de iluminação que não existe nenhum aparelho de oftalmoscopia hoje no mercado, porque ele usa 3 fontes de luz diferentes para varrer todo o espectro visível de cores. Então, eu tenho aqui uma grande flexibilidade, porque com apenas 3 lâmpadas eu consigo compor várias cores. E com isso eu tenho uma flexibilidade maior. E o aparelho, então, com uma ótica existente aqui dentro, ele atribui muito mais opções para o médico na hora de realizar o exame. Com tanta facilidade assim e tecnologia agregada, o Brasil mostra que ciência, tecnologia e inovação é coisa muito séria.